Estamos começando mais uma edição do nosso glamouroso podcast União Instável, gravando numa quarta-feira que começou ensolarada, depois agora virou uma quarta-feira chuvosa aqui na nossa querida Atibaia. Eu sou o Kleber Rosa, humorista do canal Reclamação do Dia, e aqui tenho ela comigo, Natália Carvalho, que é jornalista, bancária e a esposa que reclama. Muito Obrigada pela apresentação. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tá boazinha? Tô. Tá boazinha? Vamos pedir desculpa para os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, porque esse podcast era para ter saído semana passada. Mas aí você brigou comigo e não saiu, você, né? Mas tava brigado e não saiu. Não era isso. Olha, não tem porta-copa agora. Não era para falar. Não pode falar o quê? Que a gente pegou do Outback. Você roubou do Outback isso aqui, ó. Atenção, Outback não roubei, não. Do Shopping Dom Pedro. Se estiver faltando 2 porta-copos, tá aqui, ó. Para vocês verem que a gente ainda não conseguiu comprar porta-copo. Pois é, ainda estamos esperando de presente de alguém. Estamos em todas as plataformas digitais de áudio. Em todas não, em quase todas. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e no YouTube, onde você, além de nos ouvir, você vê a nossa beleza assim de pertinho. E se você tá no YouTube, você tá aí no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, porque nós já passamos 1.000 inscritos. Pra plaquinha de 1 milhão, agora só falta 999 mil. E se inscreve no canal, clica no sininho e vem com nós. Tema de hoje escolhido pelos ouvintes, pelos seguidores. Eu tô com mania de radialista ainda. É um tema bastante tenso. Eu não vou nem dar muita opinião aqui hoje, senão eu vou preso. O tema é morar com a sogra. Sempre que se fala de sogra, causa polêmica. Eu gosto de piada de sogra. Piada de sogra é boa. Eu trouxe aqui, tem não piada? Piada você que tem que contar. Eu certo. trouxe aqueles ditos populares para começar o nosso assunto. Muita gente já deve ter ouvido algum dos que eu vou falar aqui, ó. Quando você diz um dito popular, é um benedito que todo mundo gosta? Ele é um dito popular? Não, ditados populares, jargões que todo mundo conhece. Mas peraí, primeiro vamos dar satisfação aqui, porque senão fica chato pra caramba. O tema morar com a sogra, nós não vamos pegar no pé de ninguém, nem tomar satisfação de ninguém, não. Cada um mora com quem quiser. O que nós vamos trazer hoje aqui são coisas cômicas de morar com a sogra também. Sim, nós vamos falar das duas situações. O casal e a família que vai morar com a sogra e o contrário, a sogra que por algum motivo vai morar com esse casal. Deus que me livre e guarde, né? Essa luz que me ilumine aqui. Faço suas as minhas palavras. Então vai lá. O que você trouxe pra nós aí? Eu trouxe aqui primeiro pra gente começar. Ditos populares. Ditos populares. Sogra não é parente, é castigo. Você já ouviu? Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. A outra. Sim. Existe uma distância para que se possa morar de sua sogra. Não tão longe para que ela venha com as malas, mas também não tão perto para que ela venha de chinelo. Verdade. Essa daqui era a que eu mais conhecia. A minha alegria já é morar longe da sogra. Então eu já tô satisfeito. Isso aí já... E se não quiser vir visitar nós também, se vier um favor, se não vier 2. A sua mãe ainda não veio, né? Não Depois veio. Que a gente mudou. Não, mas minha mãe não tem carro, não dirige, não é independente igual a sua. A tua só não vem por um simples motivo, que não quer. E também, se não vier, 2 favor. Enfim, vamos lá. Amizade entre sogra e nora, só dos dentes pra fora. Conhecia essa? Essa ainda não, mas gostei. A outra. A única sogra que presta é a da minha mulher. Essa eu concordo. A sogra da minha mulher é a melhor que tem. Essa também concordo com isso. Sogra e madrasta, só o nome basta. Só quem teve madrasta sabe dizer. Bem explicado. Eu não tive madrasta. Eu tive. Castigo da bigamia. 2 sogras. 2 sogras. Aí tem que ter coragem. Aí o caboclo tem que ser corajoso. Amo muito mais a sogra da minha mulher do que a minha. Eu também. Agora, a última e mais famosa, que eu acho que é a que todo mundo conhece, com certeza já viram em para-choque de caminhão. Feliz Adão. Que não teve sogra e nem caminhão. Isso. Essa eu já sabia. Feliz Adão, que não teve sogra e nem caminhão. Essa daí é frase típica de para-choque. Mas aí, a gente coloca durante a semana, lá no nosso Instagram, União Instável Oficial, para as pessoas
mandarem sugestões para pessoas falarem o que acham, para as pessoas decidirem o tema que nós vamos gravar aqui e as pessoas escolheram. Foi por uma margem grande, né? O pessoal gosta desse tema. Não, na verdade foi o contrário. Esse tema foi o que ficou mais dividido lá na enquete. Ah, é? O outro tema era... Agora não vou lembrar. Ah, passou dos 40. Era brigas de casal, acho que era brigas de casal ou morar com a sogra. Feliz, ficou ali bem no empate. Feliz aquele que lembra o CPF e o RG depois da Covid. Eu já não lembro mais eu nada. acho que era isso. As outras enquetes que a gente lançou era tipo um intervalo assim bem diferente de... Mas aí, eu tô preocupado que você trouxe muita anotação. Quanto mais anotação tem, mais eu me lasco, porque acaba sobrando sempre pro marido. A gente começou aqui falando dos ditados, dessa má fama da sogra, mas eu tenho uma pergunta para quem tá nos ouvindo, nos assistindo e para você. Eu acho que ninguém sabe, nem eu sabia. Tem que chegar sempre em mim as coisas. Você sabe de onde veio essa história de que a sogra tem má fama? Da onde que veio isso? De onde surgiu isso? Ah, eu não sei. É Bezerra da Silva. Naquela época lá que ele gravava música pra sogra, não é disso aí? Ou vem antes disso ainda? Vem antes. Olha, eu achei numa matéria da revista Super Interessante, publicada em 2005, de que ninguém tem certeza de onde e como essa história de sogra ser um bicho ruim começou. Mas sabe-se que elas já causavam polêmica mesmo séculos atrás. Tá vendo só? A sogra já é desgraçada já desde muito tempo atrás. Olha só, segundo a mitologia grega, até mesmo a Afrodite, deusa do amor, já fez as vezes de sogra má. Enciumada com o amor do filho Eros pela belíssima mortal Psique, a deusa faz de tudo para manter os dois separados e literalmente mandar a nora para os infernos. Então, o mito da sogra má vem lá de trás, da mitologia e tal. E segundo o psicólogo Arnaldo Nicolela, o mito da sogra má é resultado de inúmeras experiências através das gerações, que acabaram formando um arquétipo. O arquétipo é aquela imagem pré-concebida de alguma coisa, no qual prevalecem aspectos negativos. Achei que arquétipo era aquele cara que desenhava a casa da gente quando vai construir, não é? Não, ele é arquiteto. Foi faculdade. Ah, é verdade. Então, vem lá de trás essa construção negativa da sogra. Ou seja, a sogra tá com o filme queimado já desde a época da Afrodite, olha só. Então não sou eu, não é o Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, para quem não se lembra, é aquele que cantava a música Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Ele pagou, isso é sensacional. E dentro, né, desse mito cultural... esse mito é resultado de uma estrutura patriarcal da família. Eu já falei aqui do patriarcado, de que o mundo, né, vem dessa construção de que o homem é o centro, é muito machista. Então, vem de tudo, no qual a figura feminina se atém às responsabilidades domésticas e ao cuidado com marido e filhos. Quando a mulher é a sogra, ela não tem mais, né, entre aspas, essa função de cuidar da casa dos filhos. E aí ela ficou estereotipada como alguém que não tem nada para fazer a não ser incomodar. A não ser encher o saco do genro. Olha que visão negativa essa. É verdade. Da sogra. Às vezes nós pega no pé, e a sogra nem merece tanto. Não é o caso da minha, porque a minha merece. Mas algumas até que não merece. Mas eu não lembro de ter tido sogra boa antes da minha sogra agora oficial. Tudo sogra nota 6. Eu não tenho muita referência porque eu tive poucos namoros, poucos relacionamentos. Então mas a mão pro céu. A sogra que eu tive, assim, do meu outro namorado, não tenho nada que reclamar também. Era uma ótima pessoa. Já tinha morrido? Não. Quando... Às vezes Não. Mas olha só, então, de acordo com isso, né, de que a sogra, depois que ela cria os filhos e tal, não tem nada para fazer, começa a incomodar... o resultado disso é que as sogras, ao longo do tempo, elas ficaram obrigadas a conviver com essas más referências, com expressões pejorativas e uma infinidade de piadas. Piada de sogra é as melhores que tem. Então, hoje eu tô sem lembrar a piada de sogra boa. Só porque eu ia pedir para você contar, pelo menos uma. Tem muito boa. Vai lembrando aí no caminho. A sogra que chegou na casa, bateu na porta, o genro atendeu, ela chegou e falou assim...
Eu vim ficar com vocês até vocês cansarem de mim. Aí ele falou, você não vai ficar nem pra tomar um café? Eu sou ruim pra contar piada, eu sou bom só pra fazer no show. No show tem um trechinho, né? Já teve trechinho de sogra no show. Eu lembro que você fazia parte do supermercado. Que o pior disso no supermercado... Ir no supermercado sozinho é ruim porque a mulher dá a lista e nós não entende as coisas. Mas pior é ir com a mulher. E pra piorar, quando a mulher vai e leva a mãe dela. Aí é pior ainda. Porque velho no mercado quer conversar com os outros. Qual que é a conversa de gente velha? Muda de planta, entendeu? Remédio, farmácia que tá com preço bom. Então, mas é isso. Dor, né? Falar de dor. Até o final eu lembro de mais piada de sogra, mais piada de sogra boa. Deixa eu até procurar. E tem aqui também, ó, nome de doce, olho de sogra, cujo nome original era olho de cobra, e do brinquedo língua de sogra. O língua de sogra, além de ser linguarudo, né, aquele que você assopra, ele estende, ele provoca um som estridente. Então, que é a voz da sogra. Que coisa mais chata, né, de referenciar uma pessoa. Ó, a maioria diz não gostar de sogra. Eu adoro sogra. Se eu pudesse, eu teria 10. Minha mulher que não deixa. Essa eu gostei. Ah, essa aqui é boa. Essa eu já conhecia, mas não estava lembrando. A esposa entra no escritório do marido com a mãe ao lado dela e diz: querido, é verdade que seu sócio acabou de morrer? Aí ele fala: sim, por quê? Você pode colocar a minha mãe no lugar dele? Aí o cara fala assim, ó, fala com o coveiro, por mim tá tudo bem. Essa é sensacional. Essa é muito boa piada. Vai mais aí, que eu vou procurando mais piada boa de sogra aqui. Agora falando. Mas só pra você ver como é que é a vida, né? Vocês viram como é que eu sou ruim pra contar piada? Eu sou bom pra improvisar no palco quando eu tô de Chico da Tiana. Mas pra contar piada eu sou ruim, tá vendo? Aqui é a prova de que as piadas que você conta às vezes não tem graça mesmo. Tá vendo? Só acabou com a minha carreira agora. Mas nos textos do show você é excelente. Obrigado. Agora não adianta querer consertar. Não tô consertando, tô dizendo a verdade. Tem muito artista aí que faz stand-up que eu assisto e não acho nenhuma graça no texto. E seu texto é muito bom. Obrigado. Quem ainda não foi, vamos fazer propaganda, né? Aproveitar. Escapou de ficar sem janta. Fazer propaganda aqui do seu show. Isso, assiste nós, que é um show de 1h30 sem palavrão. A gente tá viajando aí com um show pra família. Você pode levar tua avó, pode levar o sobrinho, o filho, não tem problema. E hoje é dia 10 de maio, então amanhã, 11, 12, 13, você vai estar em... Eu vou estar amanhã em Marília, dia 11 de maio, dia 12. Eu vou estar em Botucatu e no sábado, dia 13, eu vou estar em Barra Bonita. E falando agora no próximo domingo, que é Dia das Mães. Dia das Mães. Então você que está aí nos assistindo, não comprou presente para sua mãe ainda, pode levar a sua mãe e a sua sogra aí no show, sensacional, né? Lá leva em Marília, né? Quem estiver nessa região aí de Marília, levar a mãe e a sogra para assistirem ao show, olha que presentaço. Né? Você sabe que o genro nunca gostou da sogra, eles nunca se deram bem, sabe? Um dia, do nada, ele chegou com uma sacola e deu de presente para ela um saco de manga. Aí ela falou assim, nossa, você nunca me agradou, nunca fez nada pra mim, nunca me presenteou, agora você tá me dando um saco de manga? Ele falou assim, porque eu sempre tive curiosidade de ver o cão chupando manga. Que chato. Boa, vai lá. A ciência tá ali, aqui nós vai encontrando aqui piada. A gente só vai na babagem. E aqui, ó, de acordo com uma matéria de 2018 do site Metrópolis, diz que um estudo apontou que o relacionamento com a sogra causa conflito em 26% dos casais brasileiros. Quando o estudo questionou sobre o sogro, apenas 8% dos entrevistados atribuíram o motivo do desgaste da relação com o sogro. Tá vendo só? Porque nós somos de boa. Eu tenho uma outra teoria. Nós queremos paz. Eu tenho uma outra teoria. A sogra vive mais do que o sogro. Eu acho que é por isso que aparece tão pouco pro sogro. Após o nascimento do neto, a sogra diz para a nora: eu não quero ser inconveniente, mas o menino não se parece nada com meu filho. E a nora diz: eu também não quero ser inconveniente, mas eu tenho uma vagina e não uma máquina de tirar xerox. Essa eu já não conto no meu show. Dá pra contar aqui, que é o podcast da família brasileira. Essa daí é uma resposta curta e grossa. Eu acho que seria bem perfeita pra mim. Eu acho que você falaria isso. Eu acho que eu daria uma resposta fácil. Dessa assim fácil. Eu tenho certeza absoluta. Sim, Vai.
Então, aqui, ó, a interferência da sogra nos relacionamentos dos filhos pode afastar os casais e dificultar o estabelecimento de rotina. Eu acho que não só a interferência da sogra, a interferência de qualquer pessoa da família. É que a sogra, ela ficou, igual a gente disse aqui, muito estereotipada de ser aquela que é inconveniente, que incomoda, que palpita. Mas a gente sabe que tem muitas famílias que muita gente palpita na relação do outro. Quando está namorando, quando casa, quando tem filho, quando não tem, quando tem cachorro. Quanto maior a família, mais palpite tem. Isso eu acho que é difícil da gente fugir. Todo mundo quer cuidar da vida da gente. E falando aqui em morar com a sogra, eu trouxe aqui, ó, 9 dificuldades que talvez ninguém tenha te contado sobre a vida na casa da sogra. Só 9? Só 9, por enquanto. Vai. Listinha da discórdia. Lembrando aqui... Pode falar. Que nós, né, não temos essa experiência, então nós estamos trazendo os dados coletados de internet, porque a gente nunca morou com sogra, nem eu, nem você, e a gente não conhece pessoas assim muito próximas que tenham relatado pra gente alguma coisa. Geralmente as pessoas não comentam muito sobre isso, né? Não, tudo que nós trouxemos aqui são pesquisas e dados retirados da internet. Então, olha, a primeira dificuldade, a dona da casa é a sua sogra. Aí já é ruim pra caramba. Imagina, deve ser difícil, né, morar com alguém e você não ter o poder ali de controlar aquela casa. O segundo, a convivência tende a desgastar o relacionamento. Qualquer convivência já tende a desgastar. Imagina com a sogra. É o que eu estava falando, a convivência muito próxima com a família, com familiares, é uma coisa muito difícil. Então, quanto mais próximo, eu acho que mais conflito vai ter. Com certeza. Né? Que são pessoas diferentes, ideias diferentes. O terceiro, a privacidade e liberdade ficam comprometidos. Já não dá para dar aquela cagada com a porta aberta. É o que eu falo. Quando você não consegue mijar com a porta aberta, a sua independência está comprometida. Não, e imagina também um casal recém-casado que por algum motivo foi morar com a sogra e não tem ali aquela liberdade para ter a intimidade de lua de mel. Deve ser muito chato. Não dá nem para vermear a drobadiça. Tem que colocar travesseiro na cama. Tem que ser no silêncio total. Pois é. E a cama não pode fazer barulho. Então, tem que pôr travesseiro assim na guarda da cama. Ou então colocar a cama, o colchão no chão, né? Ou se não, ir no carro, na garagem. Fica aquela dor nas costas. Trancar no banheiro, sei lá. Não, mas no banheiro vão sair os dois dali, mas não vai dar certo. certo. De tudo que você falou, e a pior coisa é a falta de intimidade. A falta de... a privacidade e liberdade que ficam comprometidas. O quarto, as interferências atrapalham o casamento. As interferências ali da sogra, das pessoas com quem você está convivendo, principalmente, igual eu falei, para recém-casado, né, que está começando uma vida a dois, debaixo do mesmo teto, e aí você não consegue lidar, você não consegue nem saber como é o seu relacionamento com aquela pessoa sem interferência de outro. É porque você está recebendo na sua casa uma pessoa completamente diferente. Por exemplo, você e sua mãe. E aí eu iria morar lá. É uma pessoa completamente diferente. Tua mãe conviveu com você desde que você nasceu. Aí eu cheguei, uma pessoa diferente, com costumes diferentes, manias, entendeu? Aí que tá a desgraça. Então, mas é o que eu acabei de falar. Quando você se junta a outra pessoa, você já tem que lidar com isso com o seu parceiro, com as manias, com os defeitos, com as qualidades. Você está conhecendo ali aquela pessoa. E ainda imagina tem a ter que conviver com essas questões ainda com a sogra. Tá no vinagre, meu filho. Aqui a quinta dificuldade. As chances de conflito aumentam. É o que a gente já falou no começo, né? Que a convivência desgasta o relacionamento e as interferências atrapalham. Exatamente. A sogra... O sexto aqui, a sexta dificuldade. Esse daqui é bem chato. É polêmico? Eu gosto quando é polêmico. Atenção para o número 6 da lista, se você não imaginava. Não, esse se você não imaginava. Isso aqui é uma coisa que a gente não gosta nem de fazer para o outro, que é o nosso cônjuge. Imagina ter que fazer para um terceiro, que é a necessidade de dar satisfação. É brabo. Porque se você mora com alguém, né? É chato.
Às vezes você tem que dar satisfação. Aonde você estava? Por que você demorou? Ou, às vezes, imagina, eu gosto de ter meus momentos de silêncio, de ficar quietinha, às vezes deitada na cama, lendo e tal. Como é que você faz isso na casa da sogra? A sogra lá trabalhando, cuidando da casa e você deitado? É estranho, né? É estranho. Dormindo no sofá? Não complicado. Pode, tá errado. A sétima dificuldade. Sonhos e planos serão adiados. Aí eu trouxe o exemplo aqui do sonho da casa própria. Se você vai morar com a sogra por algum motivo, geralmente eu acho que é por necessidade, né, financeira. Às vezes não tem como se estruturar numa casa, comprar uma casa, alugar. Ou às vezes porque está construindo. Tá morando com a sogra porque a casa está em construção. Tá em construção. Isso aí é possível. Então, esses sonhos e planos de o início de uma vida a dois, que inclui a casa própria, fica adiado. Pois não, é isso mesmo. A oitava dificuldade, conflito de horário. Por exemplo, em situações corriqueiras, de usar banheiro, de lanchar na madrugada, uso de máquina de lavar, assistir TV. Pessoa querendo dormir, outro querendo lavar roupa, aí é que não vai dar certo nunca na vida mesmo. E até a questão de você querer sair, por exemplo, um casal, um início de relacionamento, às vezes quer sair com os amigos. Quer ir pra farra. Ou quer ir pra farra. Quer chegar às 4 da manhã. E aí você chega em casa de madrugada, a pessoa já tá ali dormindo, é bem chato. É ruim. E o último aqui, seu cônjuge é o foco. Porque toda mãe gosta de agradar o filho ou a filha. Então, você vendo ali aquela relação entre mãe e filha ou mãe e filho, às vezes é complicado por você se sentir sobrando. Né? Que aí tem o casal e tem o casal de um lado e tem a mãe e o filho do outro, ou a mãe e a filha de outro, que é um outro relacionamento. E você é o que está chegando ali naquele triângulo, né? Imagina que angu, quem não vira isso aí. E aí você tem que lidar com isso, porque você quer, digamos, criar uma rotina ali com o seu cônjuge e a mãe atrapalhando, né? Agradando, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente tem também que ressaltar aqui que não são todos os casos que tem conflito, não são todos os casos que tem briga. Com certeza. Tem caso de genro que se apaixona pela sogra e vice-versa. Mas tem, é verdade. Quantos casais já foram desmanchados aí? Porque a sogra ficou com o genro, ou o genro ficou com a sogra, ou a nora ficou com o sogro. Acontece tudo isso aí. Acontece. Eu acho que quando vai morar junto, né? O casal vai morar junto ali com a sogra. Potencializa, porque vai que percebe que a sogra ou o sogro são melhores. Já pensou? Falou, eu peguei a filha, mas parece que a mãe é melhor. Tem casos, não tinha lembrado disso. Tá vendo só? Mas essas aqui são as 9 dificuldades que eu achei na internet. Então, provavelmente são as mais corriqueiras. São quem? As mais corriqueiras. Aqui é pura cultura, meu filho. Isso aqui, essas 9 dificuldades, a gente está falando de quando o casal vai morar com a sogra. E tem o outro lado, né? Quando a sogra vai morar com o casal. Jesus amado. Agora é hora de acender velas. Para não acontecer isso aí. Vamos acender então todas. Então vai, o que acontece quando a sogra vai? Primeiro, por que você acha que acontece essa situação da sogra ir morar com o casal? Muitas coisas podem acontecer. A sogra ficou viúva. Eu acho que os casos mais típicos. A sogra ficou viúva. A sogra ficar viúva ou ficar doente. Ou ter que sair de casa. Ter que sair de casa, enfim. Existem... Ou então... A sogra já é viúva, mas, por exemplo, morava sozinha, vivia bem. E aí nasceram os filhos e talvez por uma comodidade ali para ajudar na criação dos netos. Às vezes a mãe não pode pagar babá, tem que trabalhar. A sogra vai lá. A sogra vai e vai cuidar da criança. Eu acho que tem esses casos. Entendi. Né? E fala assim, o casal precisa sentar e conversar para chegar a um acordo. Porque como a casa ali é dos dois, já existe uma rotina pré-estabelecida, não dá para eu virar para você, por exemplo, e falar, vou trazer minha mãe para morar com a gente. Do nada. Do nada. E vice-versa. Tem que haver um diálogo, tem que ali os dois chegar num acordo.
Então, precisa fazer um planejamento para decidir todos os detalhes. Por exemplo, reorganização do espaço físico. Na nossa casa, por exemplo, nós temos cômodos, mas nós não temos quartos. Não tem, já é por isso mesmo. A gente não tem um quarto sobrando. O quarto que tinha sobrando virou esse estúdio aqui. A dica, por exemplo, você tem medo da sua sogra ir morar com você? Compre uma casa redonda. Porque quando tua sogra chegar e falar assim, não tem um cantinho aí pra mim, você fala, não tem. Ou então comprar uma casa que não tenha cômodo suficiente, né? Não tenha quarto suficiente. Mas aí ela vai querer dormir na cozinha, no sofá, sogra enfim. É o bicho forgado. E aí tem que reorganizar o espaço físico, as contas, logística de médicos, se for uma pessoa que precise, né, passar em consulta, os pagamentos. E comunicar aos filhos também, porque até a rotina dos filhos muda com a chegada da vovó. A vovó vem morar com a gente, aí pronto, já vai engordar as crianças. E fazer bolo as vontades. Todo dia. O processo de adaptação pode ser longo e é preciso paciência e flexibilidade para dar certo. Isso. Bota paciência nisso. E aí vem a questão assim de regras da casa. Mostrar desde o começo qual que é a rotina da casa, os horários das atividades e pedir para que a sogra respeite esses limites. Porque ela está chegando, então ela tem que ficar ali, né? Ela tem que se adequar à casa que já existe em funcionamento. Ela tem que se adequar às regras. Os conflitos. Resolver o problema diretamente com a pessoa. Em vez de ficar naquela coisa de, por exemplo... Fofoquinha. Um levar pro outro cônjuge, ficar ali, falando mal, que a sua mãe isso, a sua mãe aquilo. Não, tem que sentar e conversar com a pessoa, para não ter problema ali de relacionamento, né? Tá bom. Não deixar o filho ou a filha no fogo cruzado. É bom que eu já vou aprendendo. E imagina quando... a sogra mora com a pessoa e acontece algum problema ali entre sogra e nora, ou sogra e genro, e o filho ou a filha fica do lado da mãe e não do lado do parceiro. Mas é o que mais tem, deve ser isso aí. Porque é difícil, né? É complicado, né? Isso fácil, daí atrapalha até a relação do casal. Esse tema é muito polêmico, muito pesado. Muito difícil. E a gente não tem experiência, então a gente não tem nem como dar exemplos aqui. Tudo que nós estamos falando aqui, nós pegamos da internet. Relação amigável. Então, aqui fala que antes do casamento, você tem que ter assim, um bom relacionamento com todos da família. Para caso aconteça de um parente morar com você, não exista aquele estranhamento, né, de uma pessoa diferente na sua casa. Aí procure manter uma boa relação pro bem-estar da família. Começou etc. com a sogra, agora já é parente querendo morar com a gente já. Mas eu acho que isso é para tudo, né? Porque a gente tá falando de morar com a sogra, mas eu acho que tem casos também que deve ter tio, tia, né? Tem tudo. Mais até de uma pessoa, às vezes a sogra e a tia. Filho de outro casamento. Enteados, né? E não é enteado, é enteado. Enteado. Como? Enteado. Isso daí é uma outra coisa também que deve ser complicado, né, para o casal, porque hoje as famílias... Dá para fazer um podcast de cada um desse aí. As famílias não são mais igual a gente conhecia antigamente, que era o pai, a mãe e os filhos, e só. Agora... Hoje não, hoje tem uma mulher que veio de um outro casamento, um homem que veio de outro casamento, os filhos dos dois e o filho ali daquele relacionamento. Jesus, é um programa da Cristina Rocha ali todo dia, ao vivo. Essa questão aí também a gente consegue trazer para cá. A gente tem que trazer exemplos, né? Porque a gente não tem experiência disso. Por isso que quando nós for fazer um tema desse aí, tem que trazer um psicólogo aqui para explicar as coisas pra turma. Exato. E aqui, preserve a sua intimidade. Quando a sogra vai morar com o casal, é importante que o casal preserve a sua intimidade, reservar momentos para namorar, para sair. E não cague com a porta aberta. Nesse caso, a sogra tem que respeitar esses momentos. Por exemplo, o casal entrou no quarto, fechou a porta, não trancou. A sogra não vai entrar. Eu tirei o fone para ter certeza que tá chovendo. Ela tem que bater na porta, ou ela tem nem que bater na porta. O casal tá lá fazendo sabe-se lá o quê, nem interfira. Tem que colocar igual rádio, que tem um negócio na porta, você gravando, tem que ter um na porta escrito transando. Não perturbe, né? Vamos colocar um não perturbe. Tá
rouba ou não perturbe de algum hotel. Eu tenho um punhado aí porque eu coleciono. E aqui, por último, a inclusão. É importante que a sogra seja incluída nos programas familiares, porque ela é um novo membro ali daquela casa, né? Então, se ela puder participar das atividades de casa, regar planta, lavar louça, isso aí, vai atender participar. Telefone, enfim, atender telefone. Nossa, atender telefone é uma coisa muito... não existe mais. Pra você ver como essa notícia aqui é mais antiga. O único telefone que ainda existe funcionando é na casa da minha mãe. Eu não tenho mais em lugar nenhum o telefone. Então assim, ela tem que se sentir um membro daquela família, não um hóspede que chegou naquela casa e tá alheia a tudo que acontece. Considerações finais. Olha, já deu 30 minutos. Tá pensando? Então, nas considerações finais, tem mais alguma piada aí que você queira contar? Não, já fechei aqui as piadas. Ih, eu tô ruim de piada de sogra hoje pra caramba. Eu tô por fora. Bom de piada de sogra é o Ari Toledo. Eu trouxe aqui 2 pessoas que falaram lá no direct do nosso Instagram. A Michele, ela falou que foi muito bom morar com a sogra. Eles eram pessoas, acho que ela estava falando da sogra e do sogro, pessoas muito boas que me ajudaram bastante. Faziam o que podiam para me agradar, e eu a eles. Ou seja, esse daqui é um caso de sucesso. É um caso de sucesso. É um caso que deu certo, né? Que não teve desavença, que no geral foi legal. Agora, olha a Eliana. Eu já morei com a sogra e ela colocou o desenho de cobra. Foi a pior época da vida. Ó, tá vendo? Esse aí já não foi um caso de sucesso. Então, tem os dois lados, né? Todo mundo tem a experiência própria para contar pra gente. Mas o cara saiu pela rua desesperado, gritando, pelo amor de Deus, eu preciso de um marceneiro, eu preciso de um marceneiro. E aí alguém parou ele desesperado e falou, o que tá acontecendo? Ele falou assim, a minha sogra tá querendo pular da janela lá do 2º andar. O cara falou assim, ué, mas a tua sogra tá querendo pular, isso aqui é um marceneiro? Ele falou assim, é porque a janela não quer abrir. Muito bom, gostei do tema de hoje. Foi muito produtivo. O tema de hoje foi mais baseado aqui nas pesquisas, porque a gente não tem Terminando mesmo. a gravação, nós fazemos uma oração aqui para que a sogra não venha morar nunca aqui. E no próximo episódio a gente se encontra de novo. Nós nos encontramos de novo com mais um tema. Nos encontraremos. Vamos, se você não brigar comigo, porque você briga comigo, você não quer gravar. Ah, mentira. Não briguei, não. É verdade, filho. É verdade. Você não pode mentir para os seguidores. Briguei, não. Primeira regra de nós que trabalhamos com internet. Tem que ser transparente. Tem que falar a verdade. Por exemplo, esse porta-copo é roubado do Outback. Esse é. Gente, obrigado por assistir, por ouvir até agora. Indique para os amigos, tem um podcast que é legal, é de casal, é com temas de casamento, é uma coisa leve. E manda esse vídeo pra sua sogra. Aí ela vai ficar feliz, pra ela assistir, né? Já ficar ali ligada na situação. Pra ela ver como é que funciona o esquema. Pra aprender, se precisar mais pra frente morar com a sogra, ela já tá sabendo do que fazer, o que não fazer. E semana que vem a gente volta com um tema que será escolhido pelos nossos seguidores, porque aqui toda semana o que rege esse canal é a democracia. Tchau. Tchau. Você quer falar mais alguma coisa? Não, você já despediu. Não, senão fica grande. O povo Era só. quer que nós se lasque. Tchau.